Olá pessoal, bem-vindos a esta aula de Física. Hoje nós vamos falar sobre uma força muito comum aí, que é a força normal, que vamos representar por N, tá? E é também um vetor, toda força é um vetor, então a força normal também é um vetor. Bom, primeiro, o que é essa força normal? Se você está sentado numa cadeira e você não vai cair, porque a cadeira está te segurando. Então, essa cadeira está exercendo uma força sobre o seu corpo para te segurar, para não deixar você cair. Essa força que essa plataforma de apoio, que no caso é a cadeira, está exercendo sobre você, sobre o seu corpo, é chamada de força normal. Então, força normal é a ação das plataformas de apoio. Se você coloca o seu computador sobre a sua mesa, a mesa vai ter que segurar o seu computador aplicando uma força sobre ele. Essa força que a mesa vai aplicar sobre o computador é chamada então de força normal. Ou seja, qualquer plataforma de apoio vai exercer essa força normal sobre os corpos que estejam apoiados sobre essa superfície. Isso é a força normal. Então, se eu tiver uma mesa e colocar uma caixa sobre a mesa vai aplicar uma força normal sobre essa caixa. Se você tem, então, qualquer objeto sobre uma plataforma de apoio, essa plataforma vai exercer uma força normal. Alguns detalhes importantes a respeito da força normal. Primeiro não tem fórmula própria para você calcular, não tem como você aplicar uma fórmula direta para calcular a força normal. Isso vai complicar um pouco a nossa situação. Por quê? Porque não tendo uma fórmula própria, nós vamos ter que aplicar a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, para calcular essa força normal. Então nós aplicamos a segunda lei de Newton para calcular essa força normal. A terceira colocação é que a direção e o sentido dessa força, já que é um vetor, é sempre perpendicular à superfície. Ou seja, tem sempre 90 graus com a superfície. Tem muita gente que diz o seguinte: a força normal é sempre oposta ao peso. Não. Nem sempre ela é oposta ao peso, tá? Ela é uma força que é perpendicular à superfície. Se a superfície está na horizontal, a força normal vai estar na vertical, 90 graus com a mesa. Mas se essa mesa estiver um pouquinho inclinada, por exemplo, aí a força normal também vai inclinar, porque ela tem que ficar 90 graus com a plataforma. Então inclinou a plataforma, normal também vai inclinar. Se a plataforma estiver na vertical, a força normal vai estar na horizontal. Então a força normal ela é sempre 90 graus com a superfície de apoio. Detalhe importante, né? E a força normal não tem nada a ver com a força peso, tá? A força normal não é uma reação ao peso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Força-peso é a ação da Terra sobre os corpos. A força normal é a ação das plataformas sobre os corpos. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra aí, tá? Então três coisas importantes: não tem fórmula própria, é calculado com a segunda lei de Newton e tem sempre direção e sentido perpendicular à plataforma de apoio. Ok?